E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Super agradecidos pela sua participação, pela sua audiência em todo o estado de Mato Grosso, por meio das nossas emissoras. Você também que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook da Cidade Verde. Muito obrigado pelo seu carinho. É muito bom estar ao seu lado, como se estivéssemos na sua casa. Hoje eu vou ficar escondendo um pouquinho essa mão aqui, porque olha aí, o que eu aprontei. Cortei a ponta do dedo para fazer suco, tá vendo? Muito bem. Já vamos colocar então aí a imagem da nossa entrevistada de hoje. Vamos falar sobre uma corrida diferente, uma experiência para além do desafio físico, um evento que carrega propósito. No próximo domingo, 1º de junho, Várzea Grande será palco da 4ª corrida Bravo Rustic Run. Em pleno Maio Laranja, aí já é outro assunto, mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a corrida ganha um significado ainda maior, ser um grito coletivo por proteção, consciência e ação. A convidada de hoje é um dos nomes que lideram essa transformação com firmeza e sensibilidade na linha de frente da Polícia Militar. Por isso a gente diz boa noite, Major Raíssa Helena, que é subcomandante do 4º Batalhão de Várzea Grande. Boa noite. Boa noite, Elias Neto. Muito obrigada, pela oportunidade de estar sentando aqui. Como eu disse para você, é uma memória muito afetiva, né? Estar perto do Elias Neto. Dos tempos que nós sentávamos ao redor da televisão para assistir no final do dia, né? Junto com a família. Muito obrigado. Você me contou até que seu pai é meu fã, né? Meu sogro. Seu sogro? Meu sogro, Paulo Borges. Olha, meu sogro está lá cuidando do meu filho. Obrigada, ele é realmente muito fã do senhor. Esse lance de memória afetiva é muito, muito interessante. Inclusive, o título, o nome deste programa, Boa Noite, Elias Neto, vem dessa memória afetiva, que as pessoas diziam, olha, você está fora da televisão, depois que eu deixei a Centro-América lá em 2022, né? Está fora da televisão, estou sentindo falta do seu boa noite, boa noite. Boa noite. A gente dava, e a gente dava bacana. Boa noite mesmo, toda noite, boa noite, boa noite. Um dos seus trabalhos é com relação ao combate ao abuso sexual de crianças, né? Mato Grosso registra muito esse caso, como é que é? Então, nós estamos aí, eu sou subcomandante do 4º Batalhão, né? Um abraço para meus comandantes, Coronel Jean Lima, comandante do 4º Batalhão, Coronel Januário, comandante do CR, que me nomeou comandante da Patrulha Maria da Penha. Então, a gente lida com as mazelas das violências que as famílias lidam dentro de casa. Sim. E este mês, Maio Laranja, nós estamos atendendo a demanda via comando geral, né, de caminhos seguros. Então, nós estamos enviando policiais militares para uma operação integrada para fazer a fiscalização em certos locais, para ver se realmente tem crianças, adolescentes em situações de abuso e exploração sexual. Mas nós, como instituição, a nossa missão é informação, porque, de fato, esse ano, em abril, na região de Várzea Grande, foram 50 casos. Nós tivemos 50 casos atendidos até abril. Só em Várzea Grande? Só em Várzea Grande, que é a nossa região. Sim. Então, nós temos situações em que esses tipos de ocorrência, a última agora, né? Foi de um adolescente do próprio irmão, de 16 anos, abusando da irmã de 12 anos. Uhum. Nós temos situações de abuso e de exploração online, onde as meninas, né, elas acessam tipo um OnlyFans, um aplicativo onde elas, né, mostram partes do corpo, fazem ações que ali as pessoas tentam dentro das escolas. E aí nós fazemos essa conscientização, né? Esse mês nós estamos trabalhando, nós estamos com os aspirantes lá e foi abordado esse tema para que a gente fosse a algumas escolas trazer essa conscientização nas redes sociais, no nosso trabalho, porque infelizmente, é um tipo de violência que dificilmente a pessoa ela consegue se livrar
instantaneamente, muito rápido. É uma das violências mais cruéis. Sim. Que a gente lida. E por que a pessoa não consegue se desvencilhar, escapar daquele círculo? Geralmente são familiares, são pessoas próximas, são pessoas de confiança. 60% dos casos são crianças até 13 anos. Então, nós temos aí quase 20% dos casos são crianças até 4 anos. Um pouco menos ali entre 9 e 13 anos, como nós que somos adultos temos dificuldades às vezes de lidar com certas circunstâncias, conflitos, imagina uma criança que não está em seu pleno desenvolvimento físico, mental. E ela geralmente tem uma confiança, existe uma relação de autoridade entre o abusador e a criança, porque nós temos 2 tipos de agressor, Elias. Temos aquele agressor incisivo, né, que é como aconteceu esses dias no interior de um cidadão, um criminoso, pegar uma senhora e fazer o ato, estuprar essa senhora. E nós temos a situação que é ali, é aquela fala mansa, aquela sedução dentro de casa, há uma relação de poder. Então, desvencilhar disso é muito difícil. E como trazer, né, e como combater esse tipo de crime que acontece entre 4 paredes. Sim, e qual deve ser o comportamento da família nesses casos? A família percebe, toda a família percebe ou não percebe? É imperceptível? É por isso que nós precisamos falar sobre educação sexual. Sim. Educação sexual não no sentido de erotização. Sim. Educação sexual de falar com a criança, trazer um pouco de consciência. Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos, que toda vez que eu vou dar banho nele, eu falo, filho, é pênis, é bunda. A minha filhinha de 1 ano já sabe falar vagina. Sim. Isso aqui é parte inviolável. Ninguém pode tocar, só a mamãe. Então, muitas vezes a gente fala assim, né? Nós que somos pais. Ai, cadê os dedinhos? Cadê as orelhinhas? Sim. Cadê a barriguinha? Quando chega na parte íntima, meu Deus, é algo sujo. Sim. É algo que não pode falar. Então, a criança cresce com aquele tabu, eu não posso falar sobre isso. E quando ela lida numa situação de conflito, ela não tem segurança com os pais para falar, porque aquilo ali é um tabu. Sim. Ou muitas vezes, como nós vimos nessas palestras de orientação nas escolas, adolescentes que nunca tiveram uma conversa sobre sexualidade com os pais. Eu acho que é a sua realidade, eu acho que é a minha realidade também, sim, né? Nós nunca tivemos esse tipo de conversa com os nossos pais, mas ainda continua sendo algo que os pais têm dificuldades em lidar com isso. Ainda que tenhamos toda essa evolução. Ainda que tenhamos... Se discute, se fala tanto, se vê tanto essas questões. Ainda nós temos muitas dificuldades. Então, falar para a criança aberta nomear as partes íntimas. Sim. E toda vez que elas... E construir esse vínculo. Construir esse vínculo de segurança. Eu acredito que você, assim como eu, tem casos na família ou de amigos que vivenciaram esse tipo de abuso. Sim. A minha melhor amiga do ensino médio, né, que nós vivemos o ensino fundamental, fomos para a escola técnica juntos, casamos, tivemos filhos. Hoje ela veio falar que o padrasto dela abusava sexualmente. E a mãe nunca percebeu. E quando a adulta, depois que veio conversar, meu Deus, como? Não é possível. Não é possível. Na minha família teve situações de abuso. Sim. E é algo que você não fala, você guarda. E é esse sentimento que a criança tem. Eu não vou falar porque vai passar. Eu vou conseguir resolver, vou fingir que nada aconteceu. E aquele sentimento, em algumas situações, leva a pessoa a pensar em suicídio. Ela se sente culpada. Se sente culpada. O sentimento mais comum entre essas pessoas que sofreram abuso é a culpa. É a culpa. Sim. E aí que vem as questões psicológicas ainda mais fortes, né? Ainda mais fortes. E aí eu trabalho com mulheres da Patrulha Maria da Penha. Muitas vezes elas entram num relacionamento e elas são abusadas de novo. Elas são abusadas. E aquele ciclo, os filhos são abusados também. Então, como romper esse ciclo? É falando, é você trazendo consciência.
que você pode transformar, que você não é aquele abuso. Então, tem muitas mulheres que elas estão em um relacionamento difícil, têm pensamentos suicidas, têm ideações, não conseguem, procrastinam muito porque carregam esse peso consigo, se sentem culpadas. Sim. A Patrulha Maria da Penha é multidisciplinar? Ela tem esse papel de trazer consciência, oferecer os serviços, tá orientando, porque nós temos uma rede de contato, nós somos uma rede de apoio. Então, toda vez que ela está em dúvida em alguma coisa, ela nos procura. Sim. Então, por exemplo, olha, está acontecendo isso. Então, ela sente em nós um ponto de referência, de aconselhamento, de acompanhamento. Eu estou com medo, eu estou pensando isso. Hoje, por exemplo, nós fomos ajudar uma assistida nossa a recolher os materiais na sua casa, junto com um advogado, né, junto com uma decisão judicial, Sim. porque ela decidiu sair de casa. Então, a gente dá esse acompanhamento. Eu tô com medo, eu tô tremendo. Então, nós fazemos esse tipo de orientação. Sim. Então, nós entendemos o ciclo, o comportamento, as dependências emocionais que essa mulher sofre. E a gente precisa fazer este acolhimento. Então, é um serviço diferenciado, é um serviço multidisciplinar. Sim. E você está há quanto tempo na patrulha? Eu assumi este ano. Sim. Este ano, lá em Várzea Grande, a Patrulha Maria da Penha. Qual que é a sua formação? A minha formação eu sou formada na Academia de Polícia, né? Sim. Tenho pós-graduação em Segurança Pública e sou apaixonada pelo desenvolvimento pessoal, principalmente comportamental. Sei. Porque o meu questionamento diante de tudo que a gente vive, das mazelas, é o porquê que essa pessoa faz o que ela está fazendo. Por que ela não consegue sair desse ciclo? E até por conta das mazelas que eu vim da minha família. Então, a minha mãe sofreu violência, a minha mãe foi abandonada pelo meu pai. A minha avó também sofreu uma violência, perdeu os filhos. A minha bisavó casou com 12 anos. A minha bisavó casou com 12 anos, obrigada pelo irmão. Teve o primeiro filho com 13 anos. Então, eu lembro da minha avó aconselhando para nós, Elias, falou assim, beijo é coisa de Judas. Porque imagina, ela casar aos 12 anos obrigada com alguém que ela não conhecia. Ela foi forçada a beijar alguém que ela não amava. Sim. Então, esse ciclo de violência, né? Então, onde está o ponto X, onde que está a virada de chave, onde está o ponto de mudança desse ciclo? Sim. Então, nós, né, eu como uma profissional de segurança pública, eu como mãe, eu como esposa, eu entendo que eu preciso entender alguns comportamentos que são padrões, que se repetem em algumas famílias, em algumas dinâmicas dinâmicas disfuncionais, para eu poder sair, desvencilhar. Porque, infelizmente, é algo que tende a perpetuar. Então, uma mulher que sofre violência, provavelmente a filha vai sofrer, a neta vai sofrer. É uma tendência, é um padrão. Mas me causa assim Por que isso? Por que ocorre essa sequência? Porque nós repetimos aquilo que nós aprendemos. Sim. Nós tendemos a repetir. Então, nós somos 50% nosso pai, 50% a nossa mãe. Se na minha casa, que nem essa semana, eu fui atender uma ocorrência, né, de violência doméstica. E eu cheguei lá, nesta casa, a mãe e os filhos todos em desespero, em prantos. O menino de 11 anos, tremendo, e a mãe falando assim, a gente está desesperado, meu marido tentou se matar aqui na frente das crianças, é um usuário de drogas. Eu falei assim, olha, a gente vai conduzir ele, porque os vizinhos acionaram, chamaram, porque antes dele tentar se matar, ele estava brigando ali com a mãe, colocando, né, aquele conflito, aquela guerra dentro da casa. E quando eu cheguei, eu falei assim, olha,
nós vamos conduzir ele, você vai junto, a gente está vendo que você está sofrendo, seus filhos estão sofrendo e o Estado precisa intervir. Nós estamos aqui para te apoiar. Eu sei que você não tem força, eu sei que você não quer o mal, né, do seu marido, do pai dos seus filhos. Mas ali tinha uma menina de 16, uma menina de 21 e o menino de 11 anos, ele quem ligou para a polícia. Sim. E ali, eu falei, olha, fica tranquilo, o pai de vocês, ele precisa passar por essa, né? Ele precisa entender que o que ele está fazendo agora é muito errado. Uhum. Ele falou assim, mas não traz ele de volta para minha casa, não? Não traz ele de volta para minha casa, eu não quero que ele mais volta. E as filhas falaram a mesma coisa. Uhum. Então, imagina você crescer num ambiente onde você a todo tempo vê a sua mãe sofrendo violência psicológica, violência física. Inconscientemente, elas vão tender a se relacionar com homens que fazem a mesma coisa. Que é uma loucura isso. É uma loucura. É. É o subconsciente. Realmente, a infância é algo extremamente precioso. Sagrado. Sagrado. É por isso que a gente precisa trazer consciência. Trazer consciência. Eu tenho certeza que você lembra das coisas que você viveu na sua casa e muitas coisas que você faz é uma repetição daquilo que você aprendeu na sua casa. Sem dúvida. E eu também. E alguns padrões meus são ruins que eu aprendi, que eu vi e que eu tento quebrar para não transmitir para os meus filhos, para que eles sejam melhores. Sim. Porque a minha mãe, ela sofreu violência, ela sofreu abandono e da própria mãe, a rejeição da própria mãe. E ela estancou muita coisa para mim e para os meus irmãos. Sim. Mas muitas coisas ela não tinha acesso. E você quebrar um ciclo exige um esforço, uma energia não só da pessoa, não só sua, mas de todos que estão ali. É escola, é igreja, é a polícia, é vocês que estão aqui trazendo informação, porque tem muita gente que vai estar ouvindo isso. Sim. Então, o que é importante nesse Maio Laranja é entender que esse tipo de comportamento dentro de casa, ele tem que ser observado. A gente não pode fingir desconhecimento. Ele tem que ser enfrentado. Ele tem que ser enfrentado. E as pessoas que estão em casa, elas têm que entender que elas podem procurar ajuda, elas não precisam passar por isso sozinhas. Sim. Qual a responsabilização dos familiares quando uma pessoa, uma criança tal, é abusada dentro de casa e a própria família percebe, mas não faz nada? A família pode ser responsabilizada também? Com certeza. Ela responde, né, criminalmente. Nesses casos, em alguns casos, a criança ela é retirada daquele ambiente. Uhum. Em Várzea Grande nós temos, né, as casas de acolhimento. Sim. As casas de acolhimento para as crianças que passaram por esse tipo. Nós temos algumas crianças assim, lá na nossa região, que muitas vezes nós vamos lá, a gente leva essa referência, leva um acolhimento. Então, às vezes a mãe ela tá ali, ela não enxerga que o pai ou o padrasto está abusando, porque a dinâmica sempre é do homem com meninas, a maioria. Mas sim, é claro que tem de mulheres com meninas, mulheres com meninos, mas a dinâmica sempre é pai, padrasto, né? O homem que é trabalhador, que às vezes vai na igreja, que é gente boa, que conversa, mas está ali. Dentro da minha casa, para você ter uma noção, meu pai abandonou a minha família na dinâmica da minha mãe. Minha mãe, ela... Na dinâmica lá da minha casa, né? A minha mãe, aos 9 anos, o próprio padrasto dela tentou abusar dela dentro da casa. Só que minha mãe, ela fugiu, ela tinha 9 anos, ela fugiu e contou para todo mundo, né? Minha mãe contou para todo mundo e as pessoas ali recriminaram e acolheram, mandaram o cara embora. Mas ela sofreu. A minha tia não teve a mesma sorte.
Sim. dela, ela não conseguiu se desvencilhar. Mas e aí, qual foi E nada, né? resultado? Nada, nunca denunciou, Nunca denunciou. nunca denunciou, a pessoa, assim, e ela guardou muito tempo isso. Sim. E aí depende muito da relação de confiança que a criança tem com os pais. A minha mãe contou, a minha tia não. Entende? E ela carregou por isso por muitos anos. Qual que foi a consequência? Aconteceu isso com a filha dela também. Por isso que eu falo, essa dinâmica, a gente precisa trazer muita clareza, muita consciência para as pessoas. Porque se a gente não falar disso, é um assunto ruim, é um assunto que traz muito sofrimento. Esse cara, essa pessoa que era usuário de drogas, que vocês encontraram, a família, o garoto de 11 anos tremia muito, essa história que você acabou de contar, essa pessoa fica presa? Ele foi preso? Ele fugiu, ele fugiu, né? A escola foi um ponto de referência para essa menina. Ele fugiu quando ele percebeu que a polícia ia chegar? Isso, ela contou na escola o que ela estava sofrendo, Sim. Os policiais foram na casa, ele tinha fugido e um tempo depois as equipes policiais conseguiram fazer a apreensão dele. Então, ele por ele ser menor, ele vai ser apreendido, ficar, né, numa casa, ele vai ficar detido. Ah, esse cara é menor? Aquele pai que chegou com... que é usuário de drogas, que estava dando... Ah, sim. Sim. Sim, nesse caso, a gente conduziu ele para a Polícia Civil. Sim. Foi feito o flagrante dele. Ele passou 2 dias, né? Ele passou 2 dias. Depois eu entrei em contato com essa mulher para ver, né? A gente, como a patrulha, a gente faz esse acompanhamento do pós, né? Sim. Ele passou, o juiz determinou que ele fizesse um acompanhamento, porque muitas vezes as mulheres, elas não querem denunciar, elas não querem ver o agressor dela preso, elas só querem que eles mudem. Sim. Então, qual que foi a determinação do juiz nesse caso? Que ele fizesse acompanhamento no CAPS, e é obrigatório. Então, ele vai passar por tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, e ele tem que fazer essa apresentação no juiz. No CAPS AD. Isso. E nesse caso, ele voltou para casa. Mas aí o problema não continua? Então, o problema continua, por isso que eu falo. Até a pessoa ela criar forças para se desvencilhar desse ciclo de violência, é muita conversa, é muita orientação, é muito acompanhamento, é muita reflexão. Sim. Porque senão ela vai... É sempre um estágio, né? Ele apronta, aí ele tem a fase da lua de mel, onde ele fica bonzinho, ele se acalma, ele não perturba, né? E depois volta a agredir. Volta tudo de novo. Volta tudo de novo. E às vezes com mais violência. Com mais violência, mais pesado. Com mais né? pesado. Falando de um outro tema, que é da corrida rústica, que vocês vão realizar, é o seu batalhão que realiza. É o meu batalhão. É a 4ª corrida. É o 4º Bravo, né? É o 4º Batalhão, então a gente tem uma identidade lá, 4º Bravo, que nós trabalhamos com crianças que às vezes vem desse lar que precisa fortalecer a sua autoestima, Sim. fortalecer a convicção de que é boa, de que é capaz, de que ela pode muito mais daquilo que ela, às vezes, vivencia dentro da sua casa. Sim. Então, nós preparamos essa corrida e, Elias, são muitas pessoas envolvidas nesse projeto. Então, não é a 4ª corrida. É 4º Bravo. É a nossa 6ª edição. Ao batalhão. É a 6ª edição. É a 6ª edição. Pelo 4º Batalhão. Pelo 4º Batalhão. Inclusive, está aqui, olha. A sua. O que você tem aí? Meu kit? É seu kit para você ir lá nos prestigiar, correr, levar a família. Muito obrigado. Deixa eu ajudar aqui. Maravilha. Então... É chiquíssimo, tudo em MDF. Ele é todo... Isso aqui é o... É a nossa identidade, né? O 4º Bravo Rusky Run. Aí
Tem aqui, né, o nosso grifo, Sim. que é a identidade do nosso batalhão, que é... Isso é um grifo? Isso é um grifo, metade a cabeça de uma águia. Volta lá para isso. Cabeça de uma águia. A cabeça de uma águia, as asas e o corpo de leão. Então aqui tem, ó, na camiseta. Eu vou te mostrar aqui na sua Sim. camiseta que ela vai ficar mais bonita, esse grifo amarelo. Sim. Ela é metade, que representa a tropa lá do 4º Batalhão, que é uma pessoa que nós temos a destreza, né, a sabedoria e a força, quando necessário força. Então nós somos os guardiões de Várzea Grande. Ah, mas aqui eu tenho também café. Café, ela dos nossos patrocinadores, né, dos 3 Corações. Aí tem, tem o café, tem o gourmet também. Tem o... Gourmet, Você gosta de café, gourmet. Eliane? Eu adoro café. Então, vai ter lá. O café e Guaraná. Você gosta de Guaraná? Guaraná, olha, tá aí uma tradição que não me passaram, do Guaraná ralado. Tem o cappuccino. Entra no meu Instagram, eu tenho um vídeo lá que eu faço antes do Guaraná ralado, depois do Guaraná ralado. Eu vou olhar. Antes você está super tranquilo. Depois do Guaraná ralado, eu faço karatê. Olha só, você podia ir lá um dia dar aula para nossos alunos. Nós temos karatê. Eu acho que o pessoal da Shotokan, de vez em quando está por lá, não está? Vocês, da Academia Shotokan. Então. Humberto. Eu acho que já estiveram por lá. Provavelmente. Nós já vai para... Nosso projeto nasceu em 2018, provavelmente sim. Hoje é o professor Hurtado, ele é de karatê. Sim. Vocês têm karatê, o que mais que tem lá? Karatê, judô e jiu-jitsu. Sim. Nós temos essas 3 artes marciais, que é uma filosofia de vida, né? Você, Sim. mais do que ninguém, conhece essa filosofia de vida, sabe o quanto ela é transformadora. Sim. E essa corrida, o objetivo maior dessa corrida é trazer fundos para esse projeto. Nós temos um tatame lá no shopping de Várzea Grande e nós temos um tatame lá no batalhão. Você já conheceu lá? Eu já estive lá uma vez, mas não adentrei assim. Então, tem que ir lá, você fazer uma aula na com Avenida... Filinto Miller. Isso. Você está convidado, Elias, para ir lá fazer, né, passar um pouco dessa experiência lá para os nossos alunos de karatê. São crianças. São crianças. Será muito prazer. Vai ser muito legal e são muitas pessoas envolvidas nesse projeto, né? Nós estamos fazendo pela Secretaria de Esporte e Cultura, lá dentro do nosso secretário. Do município? Sim, do Estado, né? Do Estado. Davi Moura. O nosso deputado Diego Guimarães está nos ajudando também. Então, assim, são muitas pessoas com muita vontade de fazer a diferença na vida dessas crianças, das pessoas lá de Várzea Grande. E o nosso batalhão é um batalhão empenhado em realmente ajudar, em servir aqueles que necessitam e que precisam. Então, fica aí nosso convite, tá? Para vocês se inscreverem, para vocês estarem lá dia 1º de junho, às 6h30 da manhã, vai ser a primeira largada, vai ser uma manhã festiva. Nós vamos ter a Corrida Kids. Sim. A Corrida Kids, de 6 a 12 anos. Sim. Que vai ter obstáculos lá para eles também. Vai ter rastejo, vai ter água, vai ter transposição de obstáculos. E para a categoria adulto. Sim. São 5 km. São 5 quilômetros. 5 km. São vários obstáculos naturais. E são várias categorias. Você tem a elite. Nós temos a categoria elite. Nós temos a categoria policial militar, nós vamos ter a categoria segurança pública, então vocês que é da segurança pública façam sua inscrição. Policial militar e segurança pública não é a mesma categoria? Então, nós demos uma deferência para os policiais militares, porque é uma prova, é uma corrida que exige muito trabalho para montar esses obstáculos, e são os nossos militares que estão lá, ralando. São quantos obstáculos? São cerca... 27 obstáculos entre naturais e artificiais. Sim. Mas vai ser bem bacana, todo mundo dá para participar, fazer adaptado. E, assim, eu acredito que é uma forma de estimular você a se desafiar, a fortalecer essa autoestima, a fortalecer as suas convicções de que você pode, que você é capaz, que você consegue transpor, de fato, qualquer obstáculo. Sim. Agora, a garotada que estará lá é do projeto de vocês ou
As inscrições, já encerraram as inscrições? Não, nós vamos ter as inscrições, nós vamos estar com as inscrições para fazer até no dia da entrega do kit lá. E que dia que é a entrega do kit? A partir de quarta-feira que vem. Da próxima semana. Da próxima semana. Então, entre o dia 28 ao dia 31, a gente vai estar lá no Shopping Várzea Grande fazendo presencialmente. Sim. E no site até segunda-feira que vem. Quer dizer, não é da próxima semana, é desta semana, sim. Exatamente. E aí vocês estarão no shopping. No shopping Várzea Grande, no segundo piso. Para fazer essa entrega. Né? Isso. Tem nós começamos a falar sobre a categoria, interrompi você, tem depois da categoria, tem a elite... Tem a Polícia Militar, Segurança Pública e a geral. Geral. E aí tem a categoria Kids também. Kids, tá. Essa geral, quem que pode participar? Qualquer... Pode participar você, pode participar a sua equipe, todos aqui você que está em casa, que você... tenha essa vontade, né, de se desafiar, de passar uma manhã confraternizando entre amigos, entre familiares. Nós vamos estar lá com os nossos patrocinadores, né, o Café Três Corações, vai ter açaí, vai ter macarrão. Então, a gente vai proporcionar, vai ter brinquedos para as crianças. Então, vai ser lá no Chapéu do Sol, lá próximo do Tribunal de Justiça, lá de Várzea Grande, no Chapéu do Sol, para você e para sua família participarem. Chapéu do Sol é um bairro, uma região região Chapéu nova, do Sol. Né? Isso. Lá de Várzea Grande. De Várzea Grande, é uma região nova, muito bonita. Nova, sim. E vai ser lá no Pesqueiro, Chapéu do Sol. É uma região assim de mata, tem lago, tem água, que é uma mata no meio da cidade. Sim, é interessante que é uma corrida baseada em exercícios militares. Né? Sim. Isso me lembra até o pentátulo militar. Você participou? É que quando eu fiz exército, na época existia o pentátulo militar. Existia, é verdade. Que era basicamente uma corrida rústica e você enfrentava. Existia também a prova de mensageiro. Né? Hoje não se faz mais. Eu acho que era aquela coisa de mensageiro na guerra, que levava um bilhete, um comunicado para o comandante que estava lá em outro ponto. Tinha que ser o mais rápido possível. Mais rápido, você ia a pé com um fuzil automático leve, o FAL, você saía correndo, aí você encontrava lugares para fazer o rastejo, tinha que passar por pinguela, de repente você era alvejado, tinha que rastejar e coisa e tal. E chegando lá no local, você precisava anunciar o recado. Você não podia, você trazia o recado na mente, né? Você não podia ficar carregando tanta coisa, né? Trazia aquele recado na mente com a pontuação e tudo isso, né? Eu fiquei em terceiro lugar porque eu errei um ponto e uma vírgula. Já pensou? Meu Deus do céu, que pressão, né? Eu lembro que você... olha, e é um exercício de foco e concentração. Exatamente. Que hoje a gente... Não, é difícil de ver, né? Sim. Porque hoje a gente está muitas coisas ao mesmo tempo, distraído. Não, você tem que estar lá, você tem que manter o ritmo, ainda chegar lá com a sua mente focada e entregar a mensagem certa. Aí fica bastante difícil, né? Então, mas aí vocês fazem 2 circuitos, porque quando você tem crianças participando, o circuito para criança é diferente. É diferente, olha, vai ser especialmente para as crianças, é um circuito menor, né? Para os adultos é 5 km, para as crianças é 1 km, um pouco menos de 1 km, mas com os obstáculos e tal, para elas se divertirem. E assim, você vai correr e você vai poder levar sua criança para correr nos intervalos, ou você pode levar antes ou depois. Então é para a família mesmo ir lá de manhã. Então não vai ser junto, não vai conflitar, porque a gente vai adaptar para que você corra e você leve seu filho também para correr. Tá certo. Vamos continuar falando sobre esse assunto depois do intervalo. Certo. E agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho voltamos aqui na TV Cidade Verde com Boa Noite, Elias Neto. Até já. E nós estamos de volta com o Boa Noite, Elias Neto. Hoje estamos conversando com o Major Raíssa Helena. Ela é subcomandante do 4º Batalhão de Várzea Grande. Já falamos sobre violência sexual contra crianças e também estamos falando sobre essa corrida rústica. Eu perguntava anteriormente sobre aquela questão. São 2 circuitos, então, né? A criança passa por um mais tranquilo, de 1 km e tal. Sim. Beleza, tal.
E como é que é feita, por exemplo, o atendimento médico? Tem que ter um atendimento, porque a pessoa pode se escorregar, tem os obstáculos, tal, dá uma torção, coisa para tem uma equipe médica acompanhando? Sim, nós vamos ter 2 ambulâncias particulares, vamos ter a UTI também, né, a unidade intensiva do bombeiro, e vamos ter um médico da prefeitura de Várzea Grande. Então, tudo isso caso a pessoa realmente precisa sair de emergência. Assim, raramente, nunca aconteceu nessas 6 edições algo grave. Às vezes é uma torção, é um ralado, né, que precisa ali de um atendimento. Mas a gente vai estar pronto ali, realmente prevendo, caso precise. E todos os nossos corredores estão segurados, né, pela Capemisa. A Capemisa é o quê? Capemisa é uma seguradora. Sim. Então, todos os nossos corredores estão assegurados. Se acontecer algum acidente, precisar, né, de algo mais sofisticado, elevado, estarão segurados por essa corretora de seguros. É um protocolo obrigatório. É um protocolo obrigatório. Sim. No ato da inscrição, quando a pessoa se inscreve lá, já se percebe em qual categoria ela deve ficar? Ela já escolhe. Então, nós temos lá a categoria... ela que escolhe? Ela que escolhe. Sim. Ela que escolhe. Tem a categoria PCD, né? Se eu sou policial, vou me escolher na categoria policial. A Elite, é a única categoria que vai concorrer a um prêmio em dinheiro. A categoria Elite. Elite. Tá. E a categoria geral é todos aqueles que querem passar pela prova, né? E todos recebem uma medalha? Todos recebem uma medalha, todos vão receber essa camiseta aí que você está recebendo agora. E sem contar, assim, eu acho que o mais importante, né, da corrida é a satisfação pós-corrida. Claro, como deve ser a roupa do atleta? O tênis já resolve? Como que é? Roupas que cubram, né? Não vai com calça comprida, aquelas roupas mais fechadas, porque pode ter a gente vai deixar a trilha aberta, mas se você quiser segurar no rastejo, né? Então, roupas que protejam o corpo. Sim. Tênis, o mais velho, não vai colocar tênis novo lá, porque vai ter lama, vai ter capaz de você... Mas que esteja bom, que tenha segurança. Os militares vão correr de calça e coturno, né? Assim como eu estou, de calça e coturno, e a camiseta do evento. Sim. E a categoria Elite é livre também, que geralmente eles fazem um percurso bem rápido. A categoria Elite inclui militares e civis? Ou não? É elite para o público geral? É elite para o público geral. E eles fazem em quanto tempo esses 5 quilômetros? Olha, geralmente esses com obstáculos é o pessoal que faz entre os homens, né, entre 23 e 24, as mulheres entre 28 e 30 minutos. Já são quantos inscritos? A nossa capacidade total é 1.600 inscrições para adultos e 300 crianças. Sim. Nós já estamos aí, né, cerca de 80% já das inscrições feitas. Sim. É um tipo de corrida que não dá para ter assim um grande número. Não dá. Porque fica inviável. É inviável. Então, tem essa limitação. A gente larga por bateria. Então, são 100 pessoas por bateria. Sim. Então, a Elite, a PCD, a Segurança Pública, a Polícia Militar e depois as categorias vão passando aí de 100 em 100. Porque senão causa tumulto no obstáculos, né? A PCD... que você diz PCD pessoas com deficiência física. Então, tem mais esse detalhe. Essas pessoas, o PCD, ele vai passar pelos mesmos obstáculos ou também tem uma diferenciação? Não, eles vão passar pelos mesmos obstáculos. E aí as pessoas às vezes estão na cadeira de roda e vai com a equipe, passa por obstáculos, às vezes no rastejo, vai. Então, assim, os obstáculos estão lá e eles mesmos se adaptam. Se eles não conseguirem transpor também, não tem problema. Sim. Né? É uma prova realmente para eles testarem os limites deles. Qual que é a distância do rastejo? Rastejo é quando o cara cai no chão e vai rastejando até sair lá no final
porque tem algo acima dele que não pode, né? Tem arame farpado em cima? Não, Não? é uma tela. É uma tela. Já pensou, meu Deus do céu, né? No meu tempo tinha arame farpado. Se levantar a cabeça, levantou a cabeça, mas lá a gente usava capacete de aço, né? Então, não, o nosso é tela mesmo, é uns 300 metros. 300 metros? É longo. É ralado. É ralado, hein? É ralado E mesmo. tem gente que fica lá no meio do rastejo. Fica desanimado. Alguém me busque aqui, coisa parecida. Respira, outros vão no gatinho porque é tela, então dá para levantar e ir engatinhando. Sim. Mas cada um vai sobrevivendo conforme. E túnel? Tem túnel? Tem um túnel. Um túnel tem o túnel, com tem anilhas? o túnel, tem anilhas. Nossa, é bem legal essa prova, porque Sim. é terra, é água misturada com pedras, então você tem que ir ali sobrevivendo. Olha, eu gosto muito de passar nesses obstáculos. Particularmente, eu sou fã, né, Sim. dessas corridas. O túnel é subterrâneo? Ou não? Não. Ele tem uma cavidade, né? Nós fizemos uma cavidade, colocamos a anilha ali, aí o pessoal passa, porque ela, para ficar coberta, né, ali meado de água, então a gente fez um buraco, colocou as anilhas e o pessoal tem que passar ali por dentro. Não é manilha, então, é anilha. Ela é vazada? Você vê a pessoa passando lá ou não? A pessoa, quando ela entra no túnel... Elias, você está muito técnico nessa parte, né? Qual que é a diferença? Não, é concreto, é fechado. Fechado. É fechado. Então é o quê? Não, acho que é manilha mesmo. Acho que antigamente falava manilha, né? É manilha, para mim é manilha também. Né? Exatamente. Tal. E qual o cuidado que precisa ter para a pessoa passar por um obstáculo desse? Olha, ela tem que estar consciente das suas limitações, Sim. né? Por exemplo, a pessoa que tem, que ela tem problema, às vezes, com a lombar, então pode passar e ali a gente vai dar uma opção, porque cada trajeto tem um militar ali que vai falar, ó, não passou, então ou paga um polichinelo ou vai juiz. pagar uma flexão. Então vai ter um opcional. Um árbitro. Então vai ter o opcional. Sim. Então a pessoa ela tem que estar consciente das suas limitações, né? Nem todo mundo vai conseguir dar conta de passar e tá tudo bem. E quantos polichinelos que tem que pagar? Depende, depende. Eu já paguei 20. Depende da pessoa que está lá, né? Ele faz uma análise assim, a Elias Neto, acho que consegue passar uns 40 ali, pode fazer. O cara já faz a análise. Ali, não vou ser 40 ali, de pronto. Né? Você sabe, né, que o militar, ele é muito bom para... pegar as coisas. E você já participou de quantas? Você vai participar dessa ou não? Você só vai comandar? Eu vou participar, eu já me inscrevi na categoria, eu falei, olha, eu já vou deixar tudo ajeitado, porque eu quero correr, eu quero viver essa experiência também. Eu gosto muito. Aqui em Mato Grosso, os únicos que fazem somos nós, o 4º Batalhão e a Rotan. Sim. Que fazem essa corrida de obstáculos. A Rotan faz lá também? A Rotan faz no Novo Mato Grosso, né? Sim. Vai ser no próximo... Olha, eu já fazendo a propaganda da Rotan. Tá. É minha unidade do coração também. Então, eles vão fazer no próximo domingo, né? Sim. Então, nossa, dia 1º de junho, eles vão fazer no dia 8 de junho. E eles também têm essa finalidade do projeto social. Novo Mato Grosso é lá no... No Parque Novo Mato Grosso. Novo que está sendo construído. Isso. Ainda, lá né? na Estrada da Chapada. Lá na Estrada de Chapada dos Guimarães, né? E como é que está lá? Já tem muita construção lá? Ou como é que está? Você já esteve lá? Eu estive lá está muito bonito, está muito evoluído. Inclusive, nós teremos uma unidade lá da Polícia Militar, que vai ser a Cavalaria. Sim. Também uma estrutura muito bonita que está construindo lá, um quartel de excelência. Realmente, lá... vai ser um diferencial aqui em Mato Grosso. Você tem que ir lá, Elias. Sim, preciso. Eu passo direto para Chapada. Eu nunca subo o viaduto para ir lá, mas qualquer hora eu vou lá dar uma olhada. Você vai passar, você vai ficar impressionado. Já está chegando bem lá, tranquilo com o asfalto? Já está chegando bem, o asfalto está lisinho. Tá bonito, a gente passa a ver que está muito bonito. Sensacional. E a sua rotina como policial, como é que é? Olha, a minha rotina de policial, de mãe, de esposa, né? Eu tenho um lema assim... que eu trago para mim, eu cuido de mim para cuidar dos meus. Sim. Então, todos os dias de manhã eu me abasteço da palavra de Deus, me revisto dessa armadura,
treino, né, quase todos os dias. Como é seu treino? Você treina o quê? Eu faço crossfit. Crossfit. Eu faço crossfit. Bacana. Então, eu faço crossfit porque eu preciso ter energia para suportar todas as demandas que eu tenho, né? Todos os meus deveres de Estado. Meus deveres comigo, que é o meu corpo, que é a minha mente, que são os meus liderados, Sim. que são as crianças a quem a gente atende lá no batalhão, as mulheres que nós assistimos através da Patrulha da Maria da Penha. Então, essa força nem sempre vem só de nós, né? Sim. Que hoje nós somos seres tricotômicos, seres biológicos, almáticos e transcendentes. Então, eu acredito muito nisso. Então, a minha rotina ela é voltada para me abastecer fisicamente, mentalmente. Sim. E o seu esposo é policial também? Meu esposo não. Meu esposo é empresário. E você que chega lá e coordena a casa, que manda a casa, tudo? Então, é o papel da mulher, né? Você dá ordem unida pro marido ou não? Olha, se meu marido fosse militar, ele seria desenquadrado. Por quê? Ele é um comunicador, ele ama pessoas. Então, ele vive no tempo dele, faz as coisas no tempo dele. Ele fala assim, Raíssa, você não está no batalhão. Não venha me enquadrar aqui. Olha, não me dê ordens. Eu odeio que me dê ordens. Falo, marido, eu não estou te dando ordens, estou pedindo para você fazer isso. Por favor, faça, né? Por favor, você está há quanto tempo na polícia? 16 anos. 16 anos. Eu entrei com 18 anos na polícia. Minha turma vai fazer 16 anos. Sim, sim. E aí você ainda tem... Você é major, né? Major, ainda tem mais 16 anos para... Ainda tem mais 16 anos? Mais 16 anos. Para chegar a coronel? Não é para chegar a coronel. De carreira, né? Você vai agora a tenente-coronel. A tenente-coronel. Depois coronel, né? Se Deus quiser. Esse é o sonho, né? Todo mundo sonha em chegar no ápice da carreira, assim como você chegou, né? Chegou no ápice da sua carreira. Eu acho que eu não cheguei ainda. Não? Para nós você chegou, né? Para nós você é um ícone aqui em Mato Grosso. Muito obrigado. Olha, muito obrigado pela nossa conversa. Vamos relembrar como é que vai ser lá a corrida. Então, não se esqueçam de fazer a sua inscrição. Dia 1º de junho é a nossa corrida, lá no Chapéu do Sol. Largada às 6h30. A primeira largada às 6h30, mas você já pode chegar lá a partir das 6 horas para fazer o seu aquecimento e levar a sua família. A partir das 8 horas nós vamos estar lá com a corrida Kids também. E nós teremos essa manhã aí festiva de confraternização, de trabalho físico, porque a gente precisa alimentar esta matéria, colocar esse corpo em movimento. Muito bem. Eu já estava encerrando, mas aí me veio uma pergunta. Quando a pessoa recebe o kit, ali vem o chip. O chip. Exatamente. Coloca no cadarço. E aí, caso a pessoa, ao levar para casa, perca o chip, como é que ela faz? Gente, aí, se você perder, você vai ficar sem cronometragem. Não tem cronometragem. Não tem jeito, né? Vai só participar. Tá. É interessante que a pessoa leia os regulamentos, né? São 45, né? O regulamento tem 45 cláusulas, né? Sim. Inclusive, na entrega do kit, você tem que levar 2 quilos de alimentos, porque esse alimento será revertido para as crianças do nosso projeto. Então, leia lá o regulamento, se você tem dúvida, o pessoal da categoria PCD, o pessoal que é da categoria Segurança Pública, está tudo ali no nosso regulamento. E se você tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente através das redes sociais, Quarto Bravo PMMT ou Quarto Bravo Rush Kiran. Muito obrigado pela sua presença aqui. Bom trabalho. Elias, obrigada, viu? A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Sempre de segunda a quinta, de 19 às 20 horas. Um grande abraço para você.